por que que o Espírito Santo pega Jesus pela mão e leva para ser tentado? Por quê? Eu falei, eu não quero esse Espírito, não. Porque ele pega Jesus e leva para ser tentado. Eu falei, ué, mas ele não tinha que livrar a gente da tentação? A gente não fala isso na oração do Pai Nosso? Era para ser isso, né? Nos livra da tentação. Não, pelo contrário, o Espírito Santo pega Jesus e leva. E aí eu fiquei perdido. Eu falei, não deve ser isso, não é possível. Alguém traduziu errado, alguém fez alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, a cena anterior é o batismo de Jesus. E nessa cena, o Espírito Santo desce em Jesus como pomba para confirmar a filiação dele com Deus. E agora é o mesmo Espírito que pega Jesus e leva para o deserto para ser tentado. E isso deu um pane na minha cabeça. E eu falei, não é possível, não tem condições. E aí eu fui apelar, não tinha como. Peguei meu dicionário, peguei e fui para a palavra no original. A semântica da palavra, a raiz da palavra. E aí eu achei um negócio interessante, porque a palavra usada aí, eu vou citar aqui para você, não faz diferença nenhuma, mas é a palavra peirasmos, que quer dizer não só tentação, mas a palavra que poderia ser traduzida para cá e se encaixaria melhor é a palavra teste. E aí faz muito mais sentido. Por quê? Porque Deus testa seus filhos. Quem no Antigo Testamento foi testado? Fica muito melhor. O Espírito Santo pega Jesus, ele ouve uma voz dizendo, esse é meu filho amado. Jesus, então, agora sabe que é filho amado. O Espírito Santo pega ele, leva pelas mãos e leva para o deserto para que ele seja testado e entenda o quanto Deus o ama. Fica muito mais fácil. Agora, para que ele vencesse esse teste, olha que interessante, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, e Satanás não apareceu no primeiro dia. Ele apareceu no último. E quando ele aparece, Jesus está como? Desfigurado, cansado, não tinha força nenhuma, e é nesse momento que ele aparece para tentar fazer Jesus cair. Nós não sabemos como ele aparece misteriosamente da mesma forma que ele apareceu lá no jardim, em Gênesis capítulo 1, da mesma forma, Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Então, a gente não tem e a gente também não quer falar sobre isso. Isso mesmo, foi nesse momento vulnerável que ele aparece, é sempre assim. Agora, olha que interessante. Primeira tentação é sobre o quê? Muitas pessoas falam assim, a tentação primeira é sobre o pão. E se eu falasse para você que a tentação maior não era o pão? E agora? Porque era muito fácil para Jesus. Jesus podia ter feito isso no caminho todo. Era muito fácil. Qual que é a primeira coisa que Satanás fala para ele? Satanás quer colocar dúvida. Essa é a primeira tentação. Ele não chega e fala assim, transforma a pedra em pão, você está com fome? Ele fala, não. Se tu és o filho de Deus, esse é o primeiro problema. Satanás, o tempo todo, ele vai virar para você quando você erra em alguma coisa, ele vai dizer assim, ué, você não é filho de Deus? Ué, você não é cristão? Ué, por que você fez isso? Ele quer colocar a dúvida para que ele arranque a sua identidade. Ele queria, agora que Jesus tinha ouvido em voz audível de Deus, ele queria colocar essa dúvida, ué, filho de Deus? Assim? Não conheço você assim não, filho de Deus, não é assim não. Ele vira para Jesus e fala, se você é filho de Deus, é simples, transforme essa pedra em pão. É interessante que isso aconteceu o tempo inteiro e acontece conosco também. Olha que interessante. A palavra de Deus lá no início do mundo era, não coma do fruto. Qual era a tentação? Coma. Qual foi a ação gerada dentro de Adão e Eva? A dúvida. E qual foi o resultado? A aliança quebrada. Vai para o deserto. Qual que era a palavra de Deus? Eu acompanho vocês, eu estou com vocês. Qual foi a dúvida deles? Qual foi a tentação? Deus realmente está conosco? Qual foi o resultado? Aliança quebrada. Vai se repetir com Jesus, do mesmo jeito. Deus dizendo, você é meu filho amado. E aí vem a tentação e diz o quê? Será que você é filho de Deus? Agora, qual que é a reação de Jesus? Jesus confia, não tem dúvida. E o que acontece? Nós temos a aliança fortalecida. Jesus é o novo Adão, que veio consertar tudo o que o homem fez no passado de errado. E o interessante é que Jesus vai visitar cada detalhe da história, revisitar cada detalhe da história, para que ele não pegasse nenhum atalho, mas para que ele vivesse tudo que o povo viveu, para que hoje nós, olhando para ele,
pudéssemos encontrar um homem, um Deus, um Pai, um Salvador, que realmente sofreu tudo que nós sofremos, passou por tudo e venceu. Então, essa é a ideia primária, e quando eu vejo isso dentro do texto bíblico, eu fico feliz demais em perceber que Jesus se preocupou em passar por cada detalhezinho. Ele podia chegar falando assim, sou filho de Deus, é isso aqui, vou resolver, tirava a opressão romana, resolvia tudo num estalar de dedos. Ele podia ter feito? Podia, mas ele faz o quê? Ele vai revisitar todos os detalhes para que o ser humano possa ver nele realmente um Salvador que se preocupa. A primeira tentação é, se você é filho de Deus. A pedra em pão era um detalhe. Ele transforma a pedra em pão? Não. Ele confia. Ele diz, nem só de pão viverá o homem. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele rebate a tentação de Satanás com o texto bíblico. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Cristo está dizendo, eu não quero que você resolva nada por mim. Você não vai colocar dúvida dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu prefiro esperar. Davi escreveu isso lá em Salmo 40, verso 1. Eu esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Só que essa palavra esperar, ela não está na moda hoje, não. Não está. É difícil, dói. Nós estamos num mundo onde as coisas têm que acontecer da noite para o dia. É agora, é hoje. Eu lembro quando eu era criança, assistia televisão na casa da minha mãe, não que eu não assista hoje, não é isso, mas quando você é moleque, você fica ali, qualquer coisa chama atenção, né? E tinha aquelas propagandas das Casas Bahia lá e falava assim, é só amanhã. Aí você falava, rapaz, se não for amanhã, eu nunca mais vou ter esse negócio. Então, o mundo vai fazendo com que você seja imediatista. E Deus está dizendo assim, espere. Davi está dizendo, olha, o segredo da felicidade está em esperar. Jesus podia ter resolvido a situação do mundo num passe de mágica, como a gente diz hoje em dia. Mas não, ele preferiu esperar. É interessante que o povo no deserto também recebeu o pão, mas mesmo assim reclamavam de que Deus não andava com eles. Você vê que existe aí quase algo parecido. Segunda tentação. Satanás percebe que essa tentação não funciona, nem mexeu com nada com Jesus. Então ele pega Jesus, leva para um ponto mais alto. Você vai ver que geograficamente vai mudando, porque Satanás tem um plano. Ele vai, tenta vencer Jesus no deserto, não consegue, leva para cima da igreja e diz para Jesus assim, pule daqui, porque os anjos aparecerão e vão te segurar. Agora eu te pergunto, essa era uma tentação para Jesus? Se eu te levasse para cima de uma igreja, você ia ficar falando assim, me segura, senão eu pulo. Eu acho que Jesus em nenhum momento pensou em pular. Isso não era tentação. A tentação está escondida aqui. E é isso que é perigoso. Porque é o seguinte, pensa comigo, quanto tempo Jesus está sozinho? 40 dias? 40 noites? Sem ninguém? Sentindo falta? Satanás leva Jesus para cima e fala assim, eu vou provar para você que se você pular, você vai perceber que Deus nunca te abandonou. Você não está sozinho. Os anjos te pegarão você no colo, você não vai relar uma unha numa pedra. E o próprio Satanás cita Salmo 91. Olha que interessante isso. Satanás é esperto. Ele viu que Jesus venceu a primeira tentação citando o Antigo Testamento. Satanás não é bobo. Ele vai tentar vencer Jesus agora citando também a Bíblia. Pule, porque a Bíblia diz, Jesus, você vai sentir os anjos, o Espírito Santo, está todo mundo aqui. Vai, pule. Essa é a maior tentação que nos acompanha. Porque a gente tenta, a gente pega o cristianismo e a gente entende que se não arrepiar, se a gente não chorar, se a gente não sentir Deus, Deus não esteve conosco. Eu lembro que várias vezes eu fui pregar em igreja, eu chegava em casa, minha esposa perguntava, às vezes, quando ela não ia comigo, ela falava assim, como é que foi hoje? E eu falava assim, acho que foi mais ou menos. Mas por quê? Ninguém chorou, ninguém se emocionou, ninguém fez nada. Acho que não aconteceu nada. A gente tende a pegar o cristianismo, a experiência com Deus e transformar nisso. Se não me arrepia. Isso é claro que eu estou dizendo que se você se arrepia ouvindo uma música ou se emociona com um sermão, não é que Deus não está ali, não. Ele está. E isso pode acontecer. Então você vê, hoje tem vários movimentos que ficam ali
músicas de 2, 3 horas para levar a pessoa nesse êxtase, para que qualquer coisa que seja dita ali, ela possa dizer que foi Deus que mexeu com ela. É interessante que uma vez eu trabalhava vendendo livros para pagar meu colégio, e eu estava lá na cidade de Santos, e uma vez ouvindo uma irmã pregando no ponto de ônibus para ir para casa, à noite já, um domingo à noite, a irmã virou para outra e falou assim: hoje o pastor estava pegando fogo. Aí eu sou curioso, virei pro canto e falei: agora eu vou ouvir, já tô aqui mesmo. Aí eu fiquei ali só quieta aqui ouvindo o papo das duas, e a irmã dando glória pra cá, outra dando glória pra lá. E a irmã falou assim: olha, eu vivi hoje a experiência, hoje eu vi Deus. Eu falei: caramba, como será que ela viu Deus? Aí ela falou assim, pra eu ouvindo, e ela falou assim: irmã, eu tava na garagem, porque a igreja tava lotada, e estavam transmitindo num telão dentro de uma garagem. Eu fui na garagem, o pastor fez o apelo, eu fui. Quando eu toquei a mão no telão, eu voei para trás 3 metros longe. Rapaz, eu olhei para ela assim: a senhora voou? Na verdade, eu não perguntei. Eu perguntei para mim mesmo, né? Eu não tinha coragem de olhar para ela e duvidar dela. Mas eu falei: rapaz, e isso para ela é experiência com Deus. Eu não sei se ela voou literalmente. Eu fiquei curioso de ver se ela realmente tinha voado. Quem que não fica curioso? Mas as pessoas tendem a ver a experiência com Deus dessa forma. E é o que Satanás quer fazer com Jesus agora. Pule Jesus. Os anjos chegarão perto de você. E você vai perceber que não estava sozinho. Satanás vira e fala: pule, você vai encontrar Deus. E ele fala o quê? Eu não vou. Muito obrigado. E ele rebate de novo. E ele vai rebater com o quê? Ele vai rebater com Deuteronômio, capítulo 6. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Eu não vou pular. A tentação não era o pulo. Jesus não ficou tentado em pular. Jesus entendeu a raiz da tentação, o sentido da tentação. Eu não vou, eu sei. E aqui que é bonito, porque Jesus não pula, sabe por quê? E é isso que eu peço todo dia para Deus: deixa eu saber disso, deixa entrar na minha cabeça, mas deixa achar um lugarzinho no meu coração, que é de saber que Deus está comigo o tempo inteiro, dando certo, não dando certo, eu chorando, eu sorrindo, não importa o que aconteça, Deus continua no mesmo lugar. Deus continua do mesmo jeito, me amando, me procurando, me buscando o tempo inteirinho. Só que por que a gente se desespera em alguns momentos? Porque a gente acha que fez alguma coisa de errado e Deus foi embora. Ah, hoje eu não li a Bíblia. Ah, é por isso que você bateu o carro. Ah, hoje eu menti. É por isso que você perdeu dinheiro. Ah, hoje eu fiz isso. Ah, é por isso. A gente tenta achar um porquê para todas as coisas. A gente quer coisificar Deus o tempo inteiro. Jesus falou assim: não vou pular. Muito obrigado. Eu confio que nesses 40 dias e 40 noites, ele nunca me abandonou. Isso é bonito demais. Eu me emociono. Às vezes eu fico aqui olhando para o texto da minha Bíblia aqui toda rabiscada aqui do lado, que eu tenho aqui um caderno que eu vou escrevendo tudo. Eu escrevo à mão para não ter a preguiça de escrever no computador. É até mais fácil, né? Mas eu vou à mão, detalhe por detalhe, caderno inteiro, para que isso entre na minha cabeça, encontre um lugar no meu coração. Para que eu, olhando para tudo isso, entendendo o texto bíblico, eu tenho que ir para ação. Não tem como, eu não posso ficar quieto. Eu tenho que mostrar para as outras pessoas. E Jesus não se revela só no sobrenatural, mas ele continua com você todos os dias, com todos os seus passos. Terceira e última tentação. Primeira, Jesus espera. Segunda, Jesus confia. Terceira e última tentação. Satanás percebe que não vai vencer Jesus em cima do pináculo. Precisa levar Jesus um pouquinho mais alto, para que Jesus tenha uma visão do macro. E ele olha e ele vai dizer assim, vou direto ao assunto. Eu vou te devolver o reino. Jesus ele vem para que ele pudesse restaurar o júri de Deus. Ele vem para quê? Adão e Eva, eles entregam esse reino que Deus fez para eles, entrega de mão beijada. 2 lados existiam, Satanás e os anjos que foram para o seu lado, e do outro lado existia a Trindade e os anjos que permaneceram do lado dele. E agora, uma dúvida.
Satanás dizendo que a lei não precisa ser mais seguida, simples. Satanás era um anjo cobridor. Quando você vai lá no santuário, você vê que o anjo cobridor ficava na tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança ficava a lei de Deus. E aí agora existem dois lados. Deus cria o terceiro lado para julgar a situação. Só que o lado que era para julgar, a gente vai julgar, você sabe disso. Nos 1000 anos será o julgamento. A Bíblia diz que nós julgaremos até os anjos. O que está acontecendo aí é simples. Satanás, ele vai devolver esse reino que foi tomado. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que o ser humano, que foi criado, Adão e Eva, fosse o júri. A palavra lá, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não é só a palavra para Deus no plural. Não é só isso. Mas é também a palavra traduzida para juiz. Juiz. Então, quando Lúcifer vira, a serpente vira para Adão e Eva e fala assim, vocês serão como Deus se comerem do fruto? Ele está dizendo assim, vocês serão bons juízes, porque eles julgariam. Uma terceira parte apareceu, porque Deuteronômio diz isso, quando um subir contra o outro, vocês não vão resolver a demanda, tem que se apresentar aos reis da terra. Então, Deus não tinha como destruir Lúcifer, não porque ele não queria, porque ele não tinha poder. Pode, claro, ok. Só que ele vai fazer o que ele ensina. Ele sempre faz o que ele ensina. A ordem que ele dá, os mandamentos que ele dá, é porque faz parte do seu governo. Então, o que aparece ali, simplesmente, Deus está dizendo assim, olha, vamos criar o homem, porque o homem vai julgar. E o próprio Paulo aí vai dizer que, no final, os 1000 anos é para que nós entendamos como nós fomos parar ali, e agora nós julgaremos tudo. Nós veremos como que o mal entrou, nós veremos como que essas pessoas foram vencidas, quantos quiseram e quantos não. É o juízo confirmativo. Nós estamos vivendo o juízo investigativo agora, mas nós também teremos o juízo confirmativo, que é o momento que nós veremos como nós chegamos lá, e no final, depois dos 1000 anos, quando a Cidade Santa descer novamente, nós vamos ter a terceira parte do juízo, que é o executivo. Perfeito? Então agora, como homem, se você for em qualquer júri hoje, participar do júri, uma coisa, você não pode saber do caso em primeira mão. Antes. Você não pode saber antes. Você vai saber lá, das duas partes. Outra coisa, você tem que ser um cumpridor da lei. Você não pode julgar ninguém sem cumprir a lei. Não tem como. Satanás, quando pega a serpente ali, tenta e Adão e Eva entregam o reino, faz com que todo esse plano da redenção fosse criado. Jesus viria para tomar o reino de volta. Satanás, ele pega Jesus, leva para cima da montanha e diz o quê? Eu te devolvo o reino. Simples. Só você me adorar um pouco. Se ajoelhar e me adorar. Não precisa morrer, não precisa sofrer, não precisa com que as pessoas cuspam na sua cara, no seu rosto, não precisa ficar nu numa cruz, não precisa, as pessoas vão trair, não vale a pena. Faça o seguinte, eu te devolvo o reino, só me adore. Era uma tentação poderosa. Na verdade, muitas pessoas poderiam até ceder nela. Se eu perguntasse para vocês aqui quantos aceitariam essa proposta, talvez ninguém erguesse a mão. Eu aceitar? Jamais, não aceito. Só que na maioria das vezes nós aceitamos propostas parecidas. Por exemplo, abra sua Netflix e assiste porcaria. Vai te dar prazer. Eu te dou prazer e você assiste. É a troca. Fale mal, faça um grupinho e fale mal das pessoas. São propostas que ele vai fazendo o tempo inteiro. Tome partido de coisas aí que você acha que sabe para segregar outras pessoas. E por aí vai. As propostas só mudaram. Mas no final é a mesma coisa. Eu te devolvo o reino. Você não precisa. Eu te dou. É fácil. Pegue um atalho. Você não precisa morrer. Jesus vai citar mais uma vez Deuteronômio capítulo 6. E vai vencer aonde Israel errou. Porque enquanto Moisés estava lá, Deus preparando os mandamentos para dar para o povo viver em liberdade, quando Moisés desce, o povo está adorando outra coisa. Está adorando o bezerro de ouro. Jesus ali no deserto poderia ter adorado Lúcifer, mas ele não fez. Ele preferiu vencer aonde o povo errou. Esses detalhezinhos vão fazendo com que a experiência de Jesus seja muito mais marcante para nós. Porque Jesus poderia ter terminado isso com muita facilidade. Mas como eu disse no início, ele visita cada detalhe, cada ponto, para refazer, para mostrar para o ser humano que dali para frente poderia haver vitória nele. Nós não conseguimos.
Eu não sei se você, como eu, já venceu alguma tentação. Eu venci algumas que eu falava assim, rapaz, olha, faz um mês já que eu tô vencendo. Dá 2 dias, acaba. A gente cai. Foi só dizer, foi só dizer, eu estava indo tão bem. E aí a gente começa no processo de novo. Daqui a pouco você fica mais um tempo. Você fala, estou vencendo. Talvez quando a gente fala assim, porque tem um texto aqui em Hebreus que fala assim, ó, temos um sumo sacerdote que compadece de nós, que em tudo foi tentado como nós, mas não pecou. Você deve falar assim, Jesus não tem mulher seminua passando na frente de Jesus o tempo inteiro, não. Não tinha, não. Não tinha esse negócio aí de ficar milionário da noite pro dia, que todo mundo quer que você fique, e não sei o quê, e você vai passando em cima das pessoas. Não tô falando que todo mundo faz isso, ok? Não tô falando, não. Mas é que a gente vê várias coisas acontecendo no mundo. Então, a gente. Não, Jesus não sofreu tudo isso, é verdade. Mas Jesus sofreu em tudo o poder opressor de Satanás. Pensa, Satanás ali na cara dele, dizendo para ele fazer as coisas, oferecendo as coisas, mostrando. Jesus foi tentado em tudo, não pecou e venceu. E aí ele fala assim, ó, tem de bom ânimo, meus amigos, meus filhos, porque eu venci o mundo. Então, como é que a gente faz para vencer o mundo? É estar com ele. Primeira tentação, Jesus prefere esperar. Segunda tentação, Jesus prefere confiar. E a terceira tentação, Jesus diz, eu não quero aceitar nada que vem de você. Eu vim tomar da forma certa o que é do meu Pai, o que é dos filhos dele, que é através da minha morte. E eu dou, porque eu quero dar. Paz, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Você percebe que depois que ele vence, Satanás não tem mais como ficar ali. Satanás percebe que não vai dar certo. Satanás vai embora e aí os anjos aparecem imediatamente e servem a Jesus. Está aí uma forma da gente viver sobre a vontade de Deus. Está aí uma forma que a gente olha e a gente entende. Jesus passou por tudo. Tudo, tudo. Mas venceu. A única forma de nós vencermos é estarmos diariamente com Ele, o tempo inteiro. Nós temos esse sumo sacerdote que se compadece de nós, que foi tentado em tudo e venceu. Hoje Ele oferece a mão para cada um de nós, dizendo, filho, eu estou aqui. Lembre-se, o tempo inteiro. Não importa. Deu errado hoje? Não, pode ser que não dê amanhã. Se der errado amanhã, a tempestade não dura para sempre. Não dura. O importante é seguirmos em frente, sabendo de que Ele, que nos ama, é só olhar para Jesus no seu batismo. Jesus tinha curado alguém no batismo? Tinha feito algum milagre? Tinha ressuscitado alguém? Tinha multiplicado pães? Não. Mas Deus olhou para ele e disse, você é o meu filho amado. Por quê? O que Jesus tinha feito até ali? Uma coisinha apenas. Tinha se entregado completamente. É o suficiente para Deus olhar para nós e falar assim, filho, eu sei que às vezes você esquece de orar. Eu sei que às vezes você esquece de ler a Bíblia. Eu sei que às vezes as coisas vão dar errado e você vai se desesperar. Mas não se esqueça, você também é meu filho amado. Que Deus nos abençoe, que a gente possa olhar para essas tentações e entendermos que realmente a vontade de Satanás é tirar o libertador de cada um de nós. Mas o que foi que aconteceu foi que Satanás fez com que Jesus se tornasse o maior libertador, o que nos dá a chance, o que fechou o abismo e selou de novo a nossa vida com Deus.